Mais curta. Então, vamos estar encerrando o capítulo 1 hoje, de Joel. Nós vamos fazer do versículo 13 até o versículo 20. Joel 13 ao 20. Primeiro Joel, né? Primeiro capítulo de Joel, 13 ao 20. Primeiro nós vamos fazer o 13 e 14, depois do 15 até o 20. Então, o título nosso é As Reações à Desolação, lição 44, do livro do estudo dos livros dos profetas menores. E vamos lá. Nosso texto está lá em Joel, capítulo 1, 13 e 14. E vamos ler o texto então. Vamos lá. Versículo 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco. Porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai-vos os anciãos, todos os moradores dessa terra, para que a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Eu li os dois aqui nele. Bom, abre para mim lá em Jonas, esse texto é um pouquinho maior. Jonas 3, do 5 até o 10. Tá cortando um pedacinho da tela aqui, vai ser complicado fazer desse jeito, hein? Deixa eu... meu Deus, fácil não. O melhor que eu conseguir. Vou ver se eu fico na frente da luz aqui para não pegar reflexo. Beleza. Então, o versículo 13 e 14, ele nos lembra um texto que está lá em Jonas, do 3, do 5 até o 10. Então Joel convoca os sacerdotes a conduzir todo o povo em jejum e uma assembleia solene de arrependimento, como fizeram os ninivitas. Vamos lá, deixa eu não abrir aqui. Pode ler o 5 aí. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei, os seus grandes, dizendo: nem homem, nem menino, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem beba água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apagará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Meus amados, aqui você vê Joel fazendo uma proclamação para o povo fazer isso, para os sacerdotes conduzirem o povo a fazer a mesma coisa que os ninivitas fizeram. Agora vamos para um detalhe muito importante. Joel, ele implora para o povo fazer isso. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco. Então ele fala para os homens fazerem isso. Ele tem que pedir para os homens fazerem isso. Ele tem que pedir para os sacerdotes instruídos por Deus, pessoas que conheciam o coração de Deus, pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conheciam a lei. Ele teve que pedir para eles fazer isso, porque eles não enxergavam. Os ninivitas, detalhe, os ninivitas não eram o povo de Deus, eles eram homens violentos, eles eram pessoas maus, não conheciam esse Deus de Jonas. Jonas veio pregar uma palavra de destruição, não uma palavra de arrependimento. Jonas veio falar assim, que a terra seria destruída por causa da violência deles, porque eles eram pessoas ruins e Deus ia punir eles. Eles tomaram partido por si só, o rei tomou partido por si só, e eles vestiram até os animais de pano de saco. Aqui, olha só para você ver como é que é o povo de Deus. O profeta teve que praticamente implorar para o povo fazer isso aí.
para ver se Deus tinha uma misericórdia sobre eles e diminuísse a praga. Entende? Porque aquela praga viria. Lá foi tão intenso em Nínive, e Deus sabia da ignorância tão grande do povo. Quando ele viu o povo se convertendo, ele falou assim: não vou fazer isso, porque a palavra de Deus era de arrependimento. Mas Jonas pregou essa palavra na intenção de destruição. Jonas queria uma palavra de uma profecia de destruição, né? De consumação daquela terra lá, não de arrependimento, não para o povo ter medo e mudar o caminho, mas de que Deus já ia destruir mesmo e acabou, né? Por isso que Jonas ficou bravo depois. Mas olha a diferença. Então, o que ele continua falando nesse próprio versículo 13 aqui é o seguinte, ó. Porque a casa de vosso Deus foi cortada, da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Eu tinha falado na semana passada, o que acontece? Na oferta de manjares, ela era feita lá com flor de farinha, ela era feita com trigo, né? Com a farinha do trigo. E ela era sacrificada como se fosse um cordeiro, né? Era uma oferta de gratidão a Deus. E as libações eram feitas com vinho e cordeiro. Então tinha uma medida de vinho para uma parte do cordeiro, né? Que era sacrificado a Deus, como oferta também. Então, como os gafanhotos tinham consumido tanto os cereais do campo, quanto as vides, né? Quanto as uvas, então não tinha como eles fazerem essas ofertas a Deus. É por isso que Joel chama os sacerdotes, chama os ministros, para eles fazerem um jejum. Para eles fazerem um jejum com o povo e se vestir de saco de pano. O saco de pano, né, um material que não era usado para roupa, né? Era um material que era usado para trabalho, né? Que era usado para ensacar os alimentos, para poder... Então era como se fosse uma vestidura de humilhação, né? Das pessoas mostrarem-se humilhadas diante de Deus, né? Tá vestindo de pano de saco. Imagina você pegar um pano que você passa chão, que você passa no chão, né? E você fazer uma roupa com aquilo, fazer uma camisa, um vestido com aquilo ali, e não vestir mais nada além daquilo. Aquilo ali é vergonhoso, né? Então era para eles se vestir dessa forma e para eles entrar em jejum para poder Deus ver e ter misericórdia deles, mas eles não fizeram isso. Então é muito diferente de um povo incrédulo que não conhecia Deus e passou a crer do nada, né? A partir de uma pregação. E esse é o ponto mais importante desses dois versículos aqui. Ele fala no 14: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa de Deus, do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então era a única coisa que eles podiam fazer: chamar os anciãos, chamar os sacerdotes, chamar todos os moradores da terra de Judá, do povo israelita, ir para a casa de Deus e clamar, porque não tinha mais o que fazer. A praga de gafanhoto, ela tava tão intensa que acabou tudo, né? Nós vamos continuar vendo sobre isso aí. A seca estava chegando de uma forma terrível. Então eles não tinham alimento, eles não tinham água, os animais estavam morrendo e eles não tinham como fazer oferta de arrependimento para Deus. O que estava acontecendo? Se eles não clamassem a Deus logo, ia acabar tudo. Você imagina que devastação. Vamos continuar então? Vamos lá. Versículo 15 até o 20. Vamos ler o 15? Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. 16. Congregai o povo, santificai, congregai, ajuntai os anciões e congregai os filhos que mamam, saiam no noivo das suas câmeras. Não, pode sentar lendo. Joel 1:16. 16. Lê de novo 16 aí. Congregai o povo, santificai, congregai, juntai os anciões. Não está certo não. Você está lendo errado. Tá errado. Estou lendo o capítulo 2. Tá errado. Estou lendo o capítulo 2. 16. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado e as manadas das vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas são destruídos.
A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secam, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Amém. Bom, o versículo 15, ele fala o dia do Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor, nesse texto aqui, como nós vamos ver em Joel, né, nós já vimos e vamos continuar vendo sobre isso, ele tanto faz referência do cumprimento dessa profecia que ele estava falando aqui, dos gafanhotos e da seca, quanto do retorno de Cristo na sua segunda vida. Então também está falando aqui, fazendo um paralelo com o dia do Senhor, da volta de Cristo. Pai, Senhor André, ele faz um paralelo aqui comparando com o dia da grande tribulação, quando Cristo voltar e buscar a igreja. Então porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação Todo-Poderoso. Ele faz uma comparação da profecia que estava acontecendo ali com a vinda de Jesus, né? O retorno de Jesus. Detalhe, Joel está falando do retorno de Jesus e Jesus não tinha vindo ainda. Então essa profecia é uma profecia escatológica do final do tempo. Pai, Senhor Catiane. Aqui é interessante, é um detalhe. Em hebraico, assolação, a palavra que ele usa aqui, assolação, vem como assolação do Todo-Poderoso. Assolação no hebraico é shot. É um jogo de palavras que ele faz com o Todo-Poderoso, que é Shaddai. Então ele fala Shot Shaddai, né? É pra lá. Ele fala Shot Shaddai, que é uma comparação, uma comparação não, que é um jogo de palavras, né, que ele usa ali no hebraico. 16 e 18. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus e a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Bom, o mantimento e a alegria da casa do Senhor. Então no versículo 16, ele fala primeiro do alimento que tinha sido destruído, né? Como nós já vimos, foi tudo devorado pelos gafanhotos, de modo que isso também interferiu nas ofertas que ofereciam na casa de Deus para adoração. Então, é por isso que ele fala aqui no próprio versículo 16: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e a casa do Senhor, do nosso Deus, e a alegria e o regozijo? Porque, como havia sido destruído os mantimentos do campo, e eles ofereciam, grande parte das ofertas eram feitas com cereais, eram feitas com vinho, né, eram feitas com as coisas do campo, então já não havia mais alegria na casa de Deus, porque eles não estavam indo adorar a Deus, eles não estavam indo sacrificar a Deus na casa de Deus. Dessa forma não havia alegria mais, não havia regozijo mais na casa do Senhor. Tinha faltado a matéria-prima para a adoração, entende? E o versículo 17: a semente do campo mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. E como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos e ovelhas estão perecendo. Então, aqui nós vemos que o mal ele veio para todos, né? Veio para as pessoas, como também para os animais, porque começou a faltar alimento nos campos, os animais já não tinham mais o que consumir, e até os animais, eles gemem, né? E choram por causa do pecado do homem. E é interessante aqui, que ele fala uma coisa que a gente, se passar desapercebido, você não se repara, né? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Porque o que estava acontecendo? Além dos gafanhotos terem vindo consumir, também veio um período de seca, que o versículo seguinte vai estar falando aí. Esse período de seca também assolou eles de uma forma terrível. Então, tinha tudo sido destruído no campo. Tudo estava acabando, não tinha cereal, as grandes árvores haviam sido devoradas também. E, além disso, veio uma seca.
que nós vamos ver aqui que ele fala de um fogo. Veio uma seca e acabou com a chance de crescer aquilo que poderia estar crescendo no campo. Então, se os gafanhotos tivessem destruído tudo, né, mas em pouco tempo eles começassem a plantar de novo, a nuvem de gafanhotos teria ido embora e eles novamente colheriam o alimento do campo, né, e plantariam árvores novamente. Ou as próprias árvores que estavam lá, elas começariam a brotar novamente. Mas veio uma seca além disso. E essa seca impedia de que as sementes brotassem. Ele fala que a semente birrou debaixo dos seus torrões, né? Então não tinha nem como crescer nada além disso. Putz, você acha que a desobediência do povo de hoje está do mesmo jeito ou pior do que aquela vez? Não, eu acho que hoje é muito pior, né? Porque hoje o que acontece é o seguinte: naquela vez o povo talvez fosse muito ignorante ainda, né? Hoje você tem um pleno conhecimento da lei e da graça de Cristo. E o outro problema é que Deus naquela época exigia rapidamente. Ah, sim, mandava um profeta e o profeta cobrava hoje, o povo. Hoje Deus deixa o homem à vontade. Né? Isso. Então o homem hoje está errando, está pecando, está zombando de Deus, está fazendo a obra de Deus de comércio, muito pior do que aquela época. Muito pior. Porque hoje pastores ganham um absurdo, muitos, né? Ganham um absurdo. Casos à parte. E vende coisas da palavra como se fosse um talismã. Isso. Né? O que acontece vendendo feijão por um absurdo, e pessoa vendendo lenço, vendendo roupa, né? Prometendo cura, prometendo coisas que eles não podem fazer. Não pode, estão vendendo os dons de Deus, né? Isso. É como aconteceu com Paulo lá, né? E aquele mago. Porque às vezes nós estamos aqui falando da palavra e as pessoas que estão ouvindo, né, os irmãos que estão ouvindo, não percebem isso, né? Não estão percebendo de que hoje está muito pior, de que hoje o homem vende as coisas de Deus por nada, sabe? Troca o tempo que é de dedicar a ouvir a palavra, a ler a Bíblia, a dedicar a Deus, eles vendem por coisas muito simples. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós criticamos o povo do passado, criticamos aqueles homens que os profetas vinham e exortava, repreendia, fazia com que eles pagassem um preço. Hoje nós não estamos pagando ainda, mas podemos pagar muito caro por isso também, né? E a nossa vida hoje é diferente porque Cristo fez tudo o que o homem deveria fazer, né? Mas nós temos que ter muito cuidado. Então, é o que eu falo. A pessoa pergunta: você acha que o pecado hoje é maior do que o pecado naquela época? Com certeza. Quanto mais gente, mais pecado, né? Mais pessoas, mais erro. Quanto mais ciência, mais pecado também. Também. Porque o homem acha que tudo é consequência, né? Tudo é consequência. Tudo é uma evolução e o homem vai indo cada vez mais para baixo, né? O ser humano. E os dois últimos versículos, para a gente estar terminando o capítulo 1, 19 e 20. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou o pasto do deserto. Opa, veio um fogo aí, queimou tudo, acabou com tudo. Veio o que aconteceu aqui? Caiu um enxofre do céu aí e consumiu as coisas? Não. Esse fogo que ele fala aqui, ele retrata uma seca, então não é um fogo literalmente, né? A seca atingiu a terra e além do que já havia sido devorado pelos gafanhotos, ela não permitia que nada mais crescesse no campo. Este fogo retratado aqui não é literal, e sim uma referência à grande seca que houve nesse período. E então ele fala, quando ele fala aqui, a ti, Senhor, clamo porque o fogo consumiu os pastos do deserto, né? E a chama abrasou todas as árvores do campo. Então a chama, o fogo aqui, ele está falando de um período de seca. Não chovia, a água começou a secar, nos mananciais eles começaram a secar. E atingiu tudo. Então os gafanhotos não deixaram nada, porque nós vimos lá, né, que ele fala dos 4 gafanhotos que atacaram a terra, né? Então que um não comia, o outro vinha e devorava. Até os galhos das árvores estavam brancos, porque eles haviam comido até a casca dos galhos das árvores, não sobrou nada. Nada, estava tudo deserto e seco,
né? Os pastos do campo haviam sido devorados, a vinha, tudo que eles tinham lá plantado tinha sido devorado. E aí veio uma seca, e essa seca não permitiu que nada crescesse. Então eles não tinham o alimento em estoque mais, né? E eles não tinham também como plantar nada, porque era uma seca, não tinha nada crescia, sem água nada cresce. Então, no versículo 20 ele continua falando o seguinte: todos os animais do campo bramam e suspiram por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Então, né, esse fogo aqui, essa seca, acabou com a água dos rios, então secou o rio também, né? Então foi uma seca terrível, porque além de não chover, também a fonte de água que eles tinham, o rio, também estava seco. Parecendo na época de Elias, né? É bem parecido com o que aconteceu, só que na época foi só a seca, né? Aqui foi porque foi mais rápido isso aqui. E a seca de Elias foi ele que pediu. Foi ele que mandou vir a seca. E veio um período, ele determinou um período, né? Aqui o Joel não falou quanto tempo ia ficar assim. E outra, foi muito instantâneo isso aqui, porque os gafanhotos vieram, consumiram tudo. Depois já veio a seca logo em seguida e não deixou crescer nada. Então foi terrível isso aqui. Eu não sei quanto tempo que durou, aqui não fala quanto tempo durou. Os historiadores têm, né, os estudos aí que eles calculam quanto tempo foi pelo conteúdo histórico, mas eu não tenho acesso a isso aqui. Mas enfim, o que acontece é que os pecados do povo, né, aqui o único pecado retratado em Joel é a embriaguez. Com certeza tinha mais coisa, porque esse povo sempre caiu em idolatria. Você vê isso aí em todos os livros dos profetas que vão chamar a atenção do povo de Israel, é idolatria. Toda vez. O livro de Amós, o livro de Obadias, o livro que nós estudamos, Oséias, tudo fala de idolatria. Então, meus amados, aqui Joel com certeza também tinha esse problema de idolatria, né? Porque até hoje eles fazem idolatria. Fazem idolatria até das coisas de Deus. Então, o pecado do povo estava sendo pago aqui, estava sendo cobrado aqui. E isso aqui foi terrível na época de Joel. Amém, meus amados? Fica com essa palavra aí hoje. Semana que vem nós vamos estar continuando aí no capítulo 2. Eu acho que eu vou fazer do versículo 1 até o versículo 11, provavelmente. Para ficar sempre lições curtas, nada muito maçante, nada muito longo, né? Para você já retomar o seu dia aí. E nós vamos continuando. E é como um versículo, é como é um livro curto, logo vocês vão ver uma mudança drástica de assunto aqui. Mas fica com essa palavra hoje, Deus abençoe. Eu vou provavelmente estar fazendo live no